Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Muito bem, meus queridos, nós agora vamos à sequência da programação com a gloriosa Palavra de Deus para os nossos corações. E hoje, meus amados, eu quero trazer uma palavra mostrando para você como é importante confiarmos em Deus sobre todas as coisas que nós fazemos e não confiarmos em nós mesmos. Porque, meus amados, olha, o homem, pela sua natureza humana, pelo pecado herdado desde Adão e Eva, ele é soberbo. O homem é soberbo, o ser humano é soberbo. Ele é soberbo, ele é exaltado, ele é orgulhoso, ele quer ser igual a Deus. O homem quer agir por conta própria em tudo. Eu me lembro de uma criancinha que ela tem bastante conhecimento, aprendeu muitas coisas na escola, e tudo que a gente vai ensinar a ela faz, eu já sei. Mas sabe o que é isso? Uma forma de orgulho. Aí o pai dela diz assim, você já nasceu sabendo tudo. Uma forma de orgulho. Você vê que não é uma maldade, é da natureza humana. O orgulho, a soberba, a exaltação. Não é? Então, é o pecado herdado do diabo. Depois que Satanás pecou, que o pecado entrou no homem através de Adão e Eva, nós, seres humanos, nós herdamos essas qualidades negativas de orgulho, soberba, exaltação, e queremos agir por conta própria em tudo. Agora, o fato, meus amados, é que a Bíblia nos mostra que se nós quisermos ser vitoriosos, nós precisamos agir, mas precisamos agir não com essas vaidades humanas, mas confiando em Deus, para que possamos ter uma vida vitoriosa. Então eu vou aqui ler um texto da Palavra de Deus para mostrar a você o milagre de não confiar em si próprio, mas na infalível Palavra de Deus, na vontade de Deus, nos propósitos de Deus para a sua vida. Eu abro aqui a minha Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, os versículos 5 e 6 diz o seguinte, olha só. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Glória a Deus. Eu vou repetir aqui esse texto e comentar um pouquinho sobre ele, para que nós possamos trazer lições para as nossas vidas espirituais. Olha só. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veja bem. Meus amados, somente o fato de você deixar de confiar em você mesmo para confiar em Deus, isso já é algo sobrenatural e se constitui em um milagre. Eu estou falando aqui o milagre de não confiar em si próprio. Ou seja, quando você compreende isso, você não compreende pela razão humana. Não é sua capacidade cognitiva ou sua inteligência que vai fazer você deixar de confiar em você mesmo para confiar em Deus. Ao contrário. Às vezes, algumas pessoas desse mundo,
quando consegue desenvolver um certo nível de conhecimento, se tornam materialistas, distantes de Deus, desacreditam nas coisas sobrenaturais. Mas você deixar de confiar em você mesmo para confiar em Deus, isso já é um milagre, é algo sobrenatural. Isso é uma orientação bíblica. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe ou não se apoie, não se confie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, no seu casamento, no seu trabalho, não é? Reconheça o Senhor na sua vida social, na sua vida profissional, seja lá onde for. Reconheça Deus na sua vida, que aqui está dizendo, e Ele endireitará os teus caminhos. Ou seja, você está caminhando por caminhos tortos, segundo o seu próprio entendimento. Quando diz aqui, e Ele endireitará os seus caminhos, é porque você está caminhando por caminhos tortos quando você confia em você mesmo. Meus amados, a confiança em si mesmo, ela é uma armadilha. Ela é uma armadilha perigosa quando se trata da nossa jornada espiritual. Eu vou começar ilustrando isso, mostrando uma passagem bíblica de um homem historicamente conhecido na Bíblia, um homem que era, podemos dizer, né, um empresário capacitado na pesca. Pedro! Ele era um empresário, sim. Ele vivia de pesca. Ele tinha um grupo de pescadores que trabalhava com ele. E Pedro, meus irmãos, a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1, veja bem. Põe no Senhor toda a tua confiança e não se confie no seu próprio entendimento. E Pedro, a Bíblia diz no capítulo 5 de Lucas, que um dia ele foi pescar. Ele foi pescar e pescou durante toda a noite. Quando foi pela manhã, aí ele encostou o barco na praia, mas ele não tinha pescado nada. Não tinha pescado nada. Veja bem, diz assim, olha, Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, né, junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Olha lá, Pedro havia passado a noite pescando, de manhã quando ele chegou, ele colocou o barco ali na beira da praia, e Jesus vai lá naquele barco e diz, Pedro, me empresta teu barco que eu quero falar para essa multidão. Afasta um pouquinho ele para dentro da água, e eu quero falar de uma certa distância para alcançar todo mundo, eu vejo todo mundo e todo mundo me vê, não é? E diz a Bíblia que ele fez o sermão dele, pregou, aí no versículo 4 diz assim, e quando ele acabou de falar, ele disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha lá, eu quero lhe chamar a atenção agora para esse texto bíblico e mostrar a você, meu querido irmão, Pedro, como eu disse aqui, ele era um empresário. Ele era um técnico na pesca. Pedro, ele conhecia todas as artimanhas da pesca. A hora que devia lançar a rede e a hora que não devia lançar. A hora que devia pescar com o mar cheio ou vazio e a hora que não devia pescar. Mas Pedro, meus amados, a Bíblia
nos mostra que ele diz assim, olha, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Meus queridos, veja que a capacidade humana, em determinadas ocasiões, não tem valor nenhum. Quem sabe você está dizendo aí, eu estudei tanto, fiz curso superior, hoje estou desempregado. Não é? Olha, eu me esforcei tanto, tenho tanto conhecimento, mas não tem Deus como devia ter. Não está fazendo para Deus o que devia fazer. Amados, Jesus estava dando uma lição aqui a Pedro. O objetivo de Jesus não era simplesmente resolver o problema de Pedro, dando a ele milhares e milhares de peixes como ele queria pescar, não. O objetivo de Jesus era transformar o coração de Pedro. Preste atenção. Você vai ver aqui nesse texto bíblico, lá no final, que a Bíblia, depois que Jesus faz o milagre, que Pedro lança a rede e pesca os peixes, você vai ver Jesus dizendo para Pedro, diz assim, olha, Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Olha só, olha só. Veja que Jesus, quando ele mandou que Pedro lançasse a rede, ele lançou a rede. Diz assim, olha, versículo 6, e fazendo assim como Jesus mandou, lançaram a rede e colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram os dois barcos de maneira tal que quase a pique. Ou seja, os barcos voltaram quase afundando de tão cheio de peixe que estava. Agora eu te pergunto, o objetivo de Jesus era dar peixe a Pedro? O objetivo de Jesus era suprir as necessidades de Pedro em ter peixe para vender? Não, meu querido! Isso aí são as demais coisas. O objetivo de Jesus era transformar o coração de Pedro e ver, e Pedro entender que quando Jesus mandasse ele fazer uma coisa que ele fizesse, ia dar certo. Ele estava dizendo para Pedro, Pedro, não confia na tua capacidade humana, não confia nas tuas técnicas, não confia no que você conhece. Pedro, não confia em simplesmente do ser um pescador antigo, um pescador profissional, um pescador que conhece as técnicas de pesca, mas confia na minha palavra, Pedro. Veja que no final aqui, Jesus diz, de hoje em diante serás pescador de homens. Tu agora visse, Pedro, que quando eu mando, quando eu determino, as coisas acontecem. Meus amados, essa lição é tremenda. Nós precisamos entender, meus queridos, precisamos entender de todo o nosso coração, aleluia, que uma palha sequer se move nesse mundo se não for pela permissão de Deus. Aleluia, aleluia. Quem sabe, meu querido, minha amada, você está passando uma luta, está passando uma dificuldade. Eu não sei qual é o tipo de dificuldade. Talvez uma dificuldade financeira. Talvez, não é? Uma prova de relacionamento conjugal, pode ser com seu marido, sua esposa, ou uma prova de relacionamento também com algum parente da família, ou quem sabe com alguém, e essa pessoa te persegue, e você se sente mal com isso, você sofre com isso.
Você está passando por uma prova, quem sabe, de uma enfermidade. Uma enfermidade que você diz, até quando vai essa enfermidade? Eu quero te dizer, Deus quer realizar um milagre na tua vida. Olha só, preste atenção. Um dia, Jesus ia caminhando com os seus discípulos e apareceu um homem que era paralítico. Paralítico desde o ventre da sua mãe, ou seja, tinha nascido paralítico. Aí alguém chega para Jesus e diz, mestre, quem foi que pecou, mestre? Esse homem ou o pai dele, para que ele nascesse assim? Aí Jesus disse, nem ele, nem o pai dele. Mas isso ocorreu para que se manifestasse a glória de Deus. E Jesus cura aquele paralítico. Então veja, meus queridos, que isso aí é uma lição. É uma lição de que Deus quer realizar o milagre, por mais impossível que ele pareça aos teus olhos. Ele quer realizar esse milagre na tua vida. Veja bem, a primeira boa notícia que eu tenho para você é essa. Por mais que pareça impossível aos teus olhos, Ele quer realizar esse milagre na tua vida. Você olha para essa situação e diz, meu Deus, é impossível. É impossível para você. Mas para o nosso Deus, nada é impossível. Deus já tem falado com você que Ele pode fazer. Agora, sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? É que você ainda confia mais em você mesmo do que em Deus para que o milagre aconteça. Se Pedro confiasse nele mesmo, o milagre não teria acontecido. Sabe o que é que Pedro ia dizer? Pedro ia dizer assim, olha, Senhor, tudo bem, Senhor, eu sou crente, eu te conheço, já vi tu fazer alguns milagres, mas, Senhor, eu já passei a noite toda pescando, Senhor. Outra coisa, Senhor, essa hora de manhã assim não dá mais peixe não. Essa hora não dá mais não porque os peixes, aí Pedro ia mostrar as técnicas dele para Jesus e dizia, não, mestre, eu não vou lançar rede não. Mas sabe o que foi que Pedro disse? Pedro disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, enquanto eu estava confiando em mim mesmo, enquanto eu vivia olhando para minhas técnicas, para meu conhecimento de lançar as redes, de conhecer o local exato de lançar as redes, enquanto eu estava confiando nessas coisas, nada conseguimos, mestre. Mas sob a tua palavra, sob a tua determinação, eu vou lançar a minha rede. Oh, lamanacho menahamas. Deus está dizendo para você, lance a sua rede. Lance a sua rede que eu me responsabilizo. Ore mais. Jejue mais um pouco. Ore mais um pouco. Confie mais um pouco. E na hora certa eu vou mandar você lançar a rede. Você vai lançar a rede e você vai ver o que é que vai acontecer. Aleluia. E esse milagre na tua vida, você vai olhar para ele e vai ver como eu sou grande. É o Senhor que está falando contigo e dizendo isso. Como eu sou grande, como esse milagre
era algo tão insignificante e pequeno que eu podia fazer. Você vai olhar para o milagre e vai achar: meu Deus, como tu és grande. E eu olhava para esse milagre e achava que era uma coisa impossível. Mas agora eu estou vendo a tua grandeza, Deus. Eu estou vendo como tu és grande. Sabe de uma coisa, Deus? Olha, tem um texto aqui que fala de Pedro, que diz assim, olha, depois que Jesus fez o milagre, que disse assim: Pedro, a partir de hoje tu serás pescador de homens. A partir de hoje tu serás pescador de homens. Aí o versículo 11 diz assim: e Pedro, levando os barcos para a terra, deixou tudo e seguiu Jesus. O que é isso, pastor? O homem era um empresário. Ele viu um milagre daquele, quem sabe, se ele tivesse de olho na vida material, nas coisas desse mundo, ele dizia assim para Pedro, para Jesus. Pedro dizia assim para Jesus: Jesus, olha, Jesus, fica aqui comigo, tu vai fazer outras vezes esse negócio aí desse milagre e a gente vai ficar rico aqui, porque toda vez eu trazer 2 barcos cheios de peixe desse tipo aqui, a gente vai vender muito peixe e eu vou ficar rico. Mas não, irmãos, Pedro viu que não interessava para ele a vida material, não interessava para ele uma grande empresa de pesca, não interessava para ele os bens desse mundo. O que interessava para ele era estar perto de Jesus. Aleluia! Eu passei por uma experiência semelhante a isso. Eu passei por uma experiência semelhante a isso porque meu sonho de jovem, rapazinho, era entrar na polícia, fazer o curso de oficial, passar, seguir carreira e no final das contas chegar a ser comandante-geral da Polícia Militar. Eu consegui tudo! Consegui tudo! Entrei na polícia, passei no curso de formação de oficiais, segui carreira, fiz vários cursos, cheguei ao último posto da Polícia Militar. E quando chegou na hora, bem pertinho, o Senhor disse assim para o pastor Técio: meu filho, você agora vai fazer parte de uma tropa, de um exército que nunca perdeu em batalha. Aleluia! Aleluia! E Deus me deu ousadia, como Pedro, deixando tudo para trás, seguiu Jesus. Foi o que eu fiz também. Deixando tudo para trás, segui Jesus. E não me arrependo. Não me arrependo. Segui Jesus de todo o meu coração, de todo o meu amor, de todas as minhas forças. Claro, imperfeito, cheio de fraquezas, falhas, errando. E Jesus me ajudando, tendo misericórdia de mim. Obrigado, Jesus, por estar aqui. Aleluia. Então veja, meus queridos, o tema de hoje, o milagre de não confiar em você mesmo, mas confiar na vontade de Deus, na palavra de Deus, nos propósitos de Deus na sua vida. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se confie no seu próprio entendimento. Reconheça Deus em todos os seus caminhos, que Ele consertará tudo que está errado. Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Muito bem, meus amados. Eu quero ainda mostrar para você que quando você dá lugar ao orgulho, quando você dá lugar à arrogância, à exaltação, você só vai ter prejuízo. Você só vai sofrer nesse mundo. Você vai levar uma vida vazia, uma vida limitada. Deus vai te dar a oportunidade de se arrepender ainda. Mas até lá você vai ficar pagando um preço, vai ser uma pessoa que tem uma vida introvertida para você mesmo. Você não deixa Deus entrar na sua vida, você vai viver uma vida desconectado com Deus. Sabe o que é desconectado?
Eu estava pregando, falei sobre isso. Eu estive no Egito e lá, meus amados, a internet é difícil. A internet é difícil. E eu fiquei desconectado. Eu não sabia notícia do Brasil. Não podia mandar notícia para o Brasil, eu estava desconectado. Imagina uma pessoa desconectada de Deus. É uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante. Satanás, ele ficou desconectado de Deus. Quando ele desejou no seu coração, não é? Quando ele diz Isaías, né? Que ele dizia: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha, irmãos, olha, o homem, ele age do mesmo jeito. A gente critica Satanás, mas o homem age do mesmo jeito. Sabe o que aconteceu com Adão? Adão e Eva, quando eles foram tentados, Eva, quando foi tentada, Satanás disse assim: olha, come da árvore do conhecimento do bem e do mal, que tu vai ser semelhante a Deus. Tu vai ser igual a Ele. Olha aí, olha, Eva querendo ser igual a Deus. Quando Satanás diz para você assim, olha, que você está deixando de pecar, vivendo uma vida tão restrita. Não, você pode fazer o que você quiser. Satanás está dizendo assim: você pode ser semelhante a Deus. Só Deus faz o que Ele quer. Nem Satanás pode fazer o que ele quer. Ele foi se meter a fazer o que ele queria, querer ser semelhante ao Altíssimo, e caiu por terra. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Diz aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14: tu eras o querubim ungido, te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas. Perfeito era no teus caminhos desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio encheu o teu interior de violência e pecaste, por isso te lançarei fora, profano. Do monte de Deus te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Então Satanás foi lançado para fora, foi desconectado de Deus. E uma pessoa, meus amados, quando ela quer fazer o que dá na cabeça, ela fica desconectada de Deus. Quando ela quer agir com orgulho, quando ela quer agir com arrogância, ela fica desconectada de Deus e perde a bênção. Mas se ela se humilhar, ela alcança a vitória. Para concluir essa mensagem, eu quero lembrar o exemplo de Naamã. Naamã, um general do exército sírio, né? Aquele general que tinha lepra e que recebeu uma orientação de uma menina que ele pegou na guerra lá, levou para casa dele para ajudar a esposa. Naamã, a menina disse: olha, se meu senhor fosse lá em Israel, ele ia ver que tem homem de Deus e seria curado da lepra. O que é que Naamã queria? Um milagre. Olha o milagre aí. Pedro alcançou o milagre quando ele se ligou em Jesus, na palavra de Jesus, e deixou para trás suas capacidades de empresário de pesca. Ele alcançou o milagre, não é? O milagre que 2 barcos cheios de peixe. Agora é Naamã. Naamã, um general, vai até o rei de Israel. Quando chega lá, ele recebe um recado: vai lá na casa de Eliseu. Vai na casa de Eliseu, porque quando chegarem na casa de Eliseu, ele pode te curar de lepra. E ele foi. Até aí estava tudo bem. Mas quando ele chega na casa de Eliseu, o homem de Deus que conhece o coração, porque Deus revela, que conhece o coração do outro, não é? Eliseu não foi nem atender ele lá fora. Eliseu simplesmente diz assim: olha, diz ao general, que dê 7 mergulhos no rio Jordão, que ele será curado da lepra.
Olha lá, agora o general começou a mostrar que ele não era tão humildezinho para obedecer à voz de Deus, porque quando Eliseu falou para Naamã, aquilo ali era a voz de Deus, irmãos. Vai a ele, diga que ele dê 7 mergulhos no Rio Jordão, que ele será curado de lepra. Era a voz de Deus. Você vai ver que depois ele foi curado. Não é? Por quê? Porque era a determinação de Deus. Era um milagre de Deus na vida do general. Mas antes, o que foi que ele fez? Quando ele recebeu o recado do homem de Deus. Eu pensei que ele vinha aqui fazer oração por mim, colocar as mãos sobre mim, fazer isso, fazer aquilo outro, não é? Porventura lá onde eu moro, na Síria, fiz uma viagem da Síria para aqui, para Israel. Porventura lá não tinha rio melhores do que esse para eu mergulhar, tal. Ei, meu filho, ele estava querendo que Deus fizesse da maneira conveniente para ele. Olha lá. É a mente humana, confiando na sua autoridade, confiando no seu poder, confiando no que ele é. Eu sou, eu posso, comigo é assim. Tinha que ser do jeito que eu quero. Ei, irmão, pelo amor de Deus, se você começar a agir assim, você não vai receber milagre nenhum. Não vai receber milagre nenhum. Olha a sorte de Naamã. Foi que apareceu. Alguém disse para ele, Naamã, se porventura o homem de Deus te mandasse fazer uma coisa difícil, tu não farias? E ele pensou direitinho, eu faria. Então qual é o problema de dar 7 mergulhos no Rio Jordão? E ele teve humildade para aceitar o conselho e disse, eu vou mergulhar. Meus amados, olha, quando a gente se humilha, Deus aparece na nossa vida e o milagre acontece. O general foi lá. Eu imagino aquele general mergulhando, dando 7 mergulhos, quebrando o orgulho dele, quebrando a arrogância dele, quebrando todos os valores humanos dele para confiar na providência do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E ao 7º mergulho, ele saiu curado da lepra. E a maior prova da humildade dele, sabe qual foi? Que ele voltou para agradecer ao homem de Deus. Ele voltou para agradecer ao homem de Deus e agora trouxe presentes querendo dar dinheiro ao homem de Deus. O homem de Deus disse, não, tudo que eu fiz para você, eu recebi de Deus e eu de graça te dou. Aleluia! Então, meus queridos, a gente vê, aleluia, que se Naamã tivesse ficado no seu orgulho, na sua sabedoria, não teria recebido o milagre. Olha, você que está ouvindo essa mensagem, você está atrás de um milagre também. Mas você vai ter que abdicar dessa confiança que você tem em você mesmo. Nessa confiança que você tem, que é astuta, muitas vezes, não, eu vou falar com fulano, eu vou falar com cicrano, eu vou resolver com o doutor fulano, vou resolver com o doutor cicrano, porque é uma enfermidade, vou procurar um médico tal que é melhor. Não é pecado não, pode fazer isso. Mas entenda que a cura é de Deus. Quem vai curar é Deus, quem vai fazer o milagre é Deus. Quem vai conceder que você consiga o médico bom é Deus. Quem vai abrir as portas de emprego é Deus. Quem vai fazer o teu comércio prosperar é Deus. Quem vai fazer você conseguir colocar seus estudos que você se esforçou tanto e está desempregado em prática é Deus. Tudo é Deus na tua vida, diz o texto bíblico. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará, ou seja, consertará as tuas veredas, os caminhos que tu seguisse até hoje errado, seguindo os seus próprios caminhos. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te ajude, que você possa compreender esta palavra.
Essa palavra que é para a glória de Deus na tua vida. Porque Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. Que Deus te abençoe e te ajude. Em nome de Jesus. Amém. Mensagem que edifica. Com o pastor Francisco Tércio.